Sob o céu carregado de nuvens rubras, o horizonte tremulava com a promessa de destruição, enquanto os ecos distantes dos clarins anunciavam o avanço do exército inimigo, cujas armaduras de bronze refletiam os últimos raios de um sol que se despedia em tons de sangue. A terra ressoava sob o peso das botas e cascos que marchavam sem piedade, esmagando a relva dourada da planície de Scar, onde o destino de 2 reinos seria selado naquela noite, e em meio ao caos iminente, 2 corações pulsavam em descompasso sob o véu do crepúsculo, unidos por um amor condenado pelo fogo da guerra. Alden, príncipe herdeiro do reino de Talvaren, apertava as mãos trêmulas de Caelia, filha do general do exército inimigo. Seus olhos, tão verdes quanto os campos antes da chegada da morte, refletiam a dor de uma escolha impossível, pois enquanto seus povos clamavam por sangue, seus corações ansiavam por um futuro onde as espadas fossem esquecidas, mas a realidade cortava mais fundo que qualquer lâmina. E o tempo se esvaía como areia entre os dedos. O vento quente da planície soprou entre eles, trazendo o cheiro distante da pólvora e do metal aquecido, sinal de que os artilheiros de ambos os lados já preparavam seus canhões para a chuva de fogo que em breve cairia sobre o vale. Porém, naquele instante roubado entre a última luz do dia e a escuridão que anunciava a guerra, o mundo parecia conter a respiração, como se os próprios deuses observassem em silêncio o encontro proibido que desafiava o destino. Alden aproximou-se de Caelia, os dedos traçando o contorno de seu rosto enquanto o rugido distante dos exércitos parecia se apagar ao toque de sua pele, mas o peso das palavras não ditas pairava entre eles, a promessa de um amor que nunca poderia florescer sob o céu marcado pela guerra, e ainda assim, seus corações se agarravam àquele momento como náufragos à última tábua de salvação. A chuva começou a cair em gotas esparsas, como lágrimas dos céus. Mas o calor da terra fazia o ar vibrar com a iminência do fogo que logo desceria dos céus em resposta ao avanço das tropas, pois as armas de cerco de Talvaren, alimentadas por alcatrão e magia alquímica, cuspiriam chamas sobre as muralhas de Carandor, onde Caelia deveria estar ao lado de seu pai, comandando os arqueiros e defendendo o lar que a viu nascer. Mas ali estava ela, nos braços daquele que deveria ser seu inimigo, sentindo o pulsar de um coração que ecoava o ritmo do seu, enquanto o mundo se preparava para devorá-los sem piedade. Os trovões ressoaram ao longe, confundindo-se com o som dos tambores de guerra que marcavam o avanço das legiões, e cada batida parecia arrancar segundos do tempo que lhes restava. O olhar de Alden encontrou o de Caelia, e naquele instante, todas as palavras se tornaram desnecessárias, pois ambos sabiam que aquele seria o último momento em que poderiam se tocar sem o peso do sangue em suas mãos. O beijo que trocaram foi como um suspiro roubado dos próprios deuses. Intenso e desesperado, enquanto o vento da planície girava ao redor deles, carregando o cheiro da chuva e da pólvora prestes a ser acessa, e quando seus lábios se separaram, o mundo voltou a rugir ao redor deles, lembrando-os do dever que os chamava de lados opostos da mesma tragédia. Alden segurou o rosto de Caelia, seus olhos brilhando com a promessa silenciosa de que, acontecesse o que acontecesse, o amor que compartilhavam nunca seria apagado pelo fogo da guerra. Mas as trombetas soaram mais próximas, e os clarões das tochas já dançavam no horizonte, anunciando que o tempo deles havia chegado ao fim. Caelia deu um passo para trás, o coração batendo tão forte que parecia ecoar em seus ouvidos, mas seus lábios esboçaram um sorriso triste, como a última pétala de uma flor prestes a ser consumida pelo inverno. Então, sem olhar para trás, virou-se e correu em direção às muralhas de Carandor, o som de seus passos abafado pelo trovão distante e pelo rugido crescente do exército que avançava. Alden permaneceu imóvel sob a chuva que começava a engrossar, o frio da noite se infiltrando em seus ossos enquanto o calor do último abraço de Caelia ainda ardia em sua pele. Mas não havia mais espaço para dúvidas ou desejos, pois a aurora que se aproximava não traria luz, mas sim o clarão do fogo e o eco dos gritos que em breve marcariam a terra. Com um último olhar para o céu, onde as nuvens rubras se retorciam como presságios de um destino selado, Alden virou-se em direção ao acampamento de seu exército, cada passo ecoando o peso da escolha que fora forçado a fazer. E quando o primeiro clarão dos canhões iluminou a noite, rasgando o ar com um rugido que fez o chão tremer sob seus pés, ele soube que a chuva de fogo havia começado, selando para sempre o destino de 2 corações que ousaram